Desde que fomos agraciados com o hino que é o filme do Pantera Negra, muita curiosidade tem surgido a respeito desse personagem. Então quem é o Rei T'Challa e o que precisamos saber a respeito da sua nação fantástica que é Wakanda? Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre quem é o Pantera Negra, HQ escrita pelo Reginald Hudlin e desenhada pelo John Romita Jr. Bom, Pantera Negra apareceu pela primeira vez em 1966, na revista número 52 do Quarteto Fantástico, criado pelo Jack Kirby e pelo Stan Lee. Ele foi o primeiro super-herói negro com superpoderes da história dos quadrinhos e participou de diversos arcos, tendo um inclusive em que ele dá um couro no Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial, mas naquela época era o pai do T'Challa, o T'Chaka, que lutou e ganhou do Capitão América. Em meados de 2005, o Reginald Hudlin assumiu o título do Pantera Negra, começou a escrever para essa revista e criou histórias que abordavam as origens de Wakanda e do personagem título, do Pantera Negra. Ele era presidente de entretenimento da BET, Black Entertainment Television, que é uma espécie de MTV voltada para o público negro. Para ele, o Pantera é como se fosse uma versão negra do Capitão América. Então ele é essa personificação dos ideais de um povo, a concretização da sua pátria-mãe, né, do máximo potencial da sua pátria-mãe. O Pantera é o líder de Wakanda, um país localizado na África subsaariana que nunca foi conquistado por nenhum povo. Há muitos milênios caiu em Wakanda um meteoro rico em vibranium, que é um metal valiosíssimo que permitiu que eles se desenvolvessem muito tecnologicamente. O vibranium, ao contrário dos metais comuns, que são condutores, é um metal que absorve energias vibratórias, bem como a energia cinética. O escudo do Capitão América é feito de vibranium, por isso que ele consegue absorver qualquer impacto, por exemplo. E é por isso que a armadura do Pantera Negra é tão eficaz, porque ela é toda feita de vibranium e consegue absorver toda a energia que é colocada e canalizada contra ela. Esse trunfo tecnológico garantiu então que o Wakanda nunca fosse colonizada nem explorada por nenhum outro povo, o que fez com que ela se tornasse um grande incômodo para as grandes potências. É muito legal ver o ponto de vista sobre o qual Hudlin olha para esse personagem, que ele vê o Pantera Negra como um personagem muito durão, mas ele enxerga esse Pantera Negra como esse personagem que representa uma cultura que nunca foi dominada nem tentada por nenhum tipo de oferta do mundo exterior. Ele vê esse personagem como representante dessa cultura negra, que é um reflexo dessa realidade agressiva e opressora na qual a gente vive. Os colonizadores tentam apagar os escritos, os idiomas, os costumes das nações invadidas e o Wakanda não passa por isso, né? O Wakanda resiste nesse sentido. No início da HQ ele mostra algumas tentativas de invasão e colonização de Wakanda ao longo da história e é muito legal ver a arrogância, né, desses colonizadores que subestimam essas nações africanas e acabam sofrendo derrotas humilhantes, né, por conta disso. E aí acaba surgindo nessa HQ também um pouco esse pano de fundo político, né, de como o mundo reage a essa nação africana que não se curva a essa realidade, a essas grandes potências. Uma nação que é autônoma e não precisa necessariamente fazer acordos com eles. O vilão principal dessa HQ é o Ulysses Klaue. Ele é descendente de um homem que tentou invadir o Wakanda durante o século XIX, e aí ele passou a vida tentando se vingar do Pantera Negra por conta disso. Ele então consegue matar o rei T'Chaka, né, que era o Pantera Negra, mas nesse confronto ele acaba perdendo a mão pro T'Challa, que ainda era uma criança. Ele então consegue fugir e passa anos planejando como que ele vai fazer para realmente eliminar toda a família do Pantera Negra. Outra vilã que aparece também é a Canibal. Ela fica bem à espreita durante essa história, parece que realmente o arco dela vai se desenrolar mais pra frente nesse título. Mas é muito legal porque é um personagem que se apodera do corpo das pessoas, né? Então é como se fosse um ser agênero, porque ela meio que incorpora o hospedeiro em que ela está. Então quando ela está no hospedeiro mulher, ela é uma mulher, quando ela está no hospedeiro homem, ela é um homem e envolvendo tudo que isso possa significar. E aí eu achei interessante isso, né? Tipo, esse espírito meio que transita entre hospedeiros e não tem um gênero fixo, né? Eu achei interessante isso também. Agora, o que eu realmente acho mais rico nessa obra é justamente como ela, de uma certa forma, reconfigura um imaginário construído, né? A gente tem um imaginário construído sobre a África, de atraso, miséria, necessidade, e ao representar essa Wakanda como uma nação africana soberana, uma nação africana independente, algo muda.
Além disso, trazer protagonistas negros é extremamente potente dentro desse imaginário predominantemente branco no qual estamos inseridos. Ver essas personagens fora de posições subalternas e sendo admiradas, tendo sucesso, é algo que realmente reconfigura uma série de conceitos que são tão enraizados na nossa sociedade. Para nós que somos contadores de história, eu acho que a gente age diretamente nesse imaginário. Então é muito potente poder reconfigurar ele, porque eu penso que é um modo realmente muito eficaz de você conseguir transformar a realidade ou pelo menos mostrar uma saída possível para a realidade. É por isso que obras como Pantera Negra, Dear White People, os filmes do Jordan Peele e tantos outros que estão aparecendo agora são tão potentes e tão importantes. Eles mostram que essas realidades negras elas são possíveis. Esses corpos negros são possíveis em todos os espaços e em todas as histórias. Vamos partir então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia. O risco de você ficar horas parado na mesma página admirando a arte. Vai uma nota 7 de 10. O trabalho do John Romita Jr. é muito bacana, mas eu devo confessar que eu vejo a arte dele, assim, eu já li muitas HQs dele, e eu sinto que ele não inova muito, no sentido que eu tenho a sensação que ele é um pouquinho previsível no modo de retratar personagens e etc. Eu gosto bastante do traço dele, do modo como ele representa as personagens, mas a minha sensação é que ele não sai muito de uma zona de conforto, assim, então ele fica realmente um pouquinho previsível. Nessa HQ, as cores me chamam bastante atenção, elas são do Dean White, e eu acho que elas dão sim uma favorecida no trabalho do John Romita Jr., mas no geral não é uma HQ que paralisa muito pela arte. Próximo risco é o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para terminar essa história, e vai uma nota 8 de 10. O Hudlin comandou esse título até meados de 2008 e fez muito sucesso. Nesse primeiro encadernado tá o Quem é o Pantera Negra, que é o primeiro arco das histórias do Hudlin. Então realmente ele meio que fecha esse arco, mas deixa bastante coisa aberta para ser desenvolvida ainda nos números posteriores. Então dá bastante vontade de ir atrás, eu realmente tô indo atrás agora para ver, ler os próximos números. E fiquei bem interessado em conhecer as histórias do Hudlin pro Pantera Negra, porque por exemplo eu sei que nos arcos dele o T'Challa casa bem no futuro com a Tempestade dos X-Men. Então é uma aliança que eu realmente gostaria de ver. Então dá bastante vontade de assinar esse contrato e seguir com essa história. Seguimos para o risco de fandom, o risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo, e vai uma nota 8 de 10. O universo wakandano é riquíssimo para ser reinventado e reescrito pelos fãs. Existem muitas histórias ainda a serem contadas. E olha, eu não sei vocês, mas eu pelo menos passaria uma vida só lendo histórias de potências mundiais tentando colonizar o Wakanda e falhando miseravelmente, tendo suas bundas chutadas pelo Pantera Negra. O filme do Pantera Negra dispensa qualquer apresentação, né? Ele concorreu ao Oscar de melhor filme, ganhou diversos prêmios, né? Eu acho que isso se dá muito também por causa dessas questões de reconfiguração de imaginário, né? O design de produção, os figurinos, como que eles reconstroem esse imaginário africano, esse imaginário desses corpos negros ali, né? Então é muito, muito rico como que a produção do filme também criou essa linguagem e essa realidade. É muito legal porque o Hudlin ele escreve esse Quem é o Pantera Negra pensando em como seria um roteiro para um possível filme do Pantera Negra, né? Em 2005 eu imagino que era bem impensável imaginar um bom filme sendo feito com esse herói. E aí ele pensa como que poderia ser feita uma apresentação desse personagem, da sua origem, etc. À altura de como esse personagem realmente merece. E aí não é à toa que tantos elementos dessa HQ aparecem no filme. Por exemplo, a gente tem a batalha para a escolha do Pantera Negra, né? Essa origem dele perdendo o pai, tendo agora que ser o novo regente de Wakanda. O Klaw como um dos vilões. Então, no geral, é uma HQ que abre muito espaço para que a gente pire em cima e realmente inspirou muito do que foi feito com esse personagem. Partimos para o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada aqui te esmagar feito uma panqueca, e vai uma nota 6 de 10. Essa HQ não é uma HQ muito esmagadora, é muito legal porque ela vem muito mais de uma chave de empoderamento, então ela muito mais te preenche do que te esmaga. Então eu confesso que dá sim um quentinho no peito de ler sobre a superioridade de Wakanda e testemunhar o imenso erro que é para todas as outras nações, todos os outros personagens que a subestimam por ser uma nação africana.
Próximo risco é o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, e vai uma nota 8 de 10. É uma HQ com uma trama muito envolvente, com vários personagens malucos, meio doidos para invadir o Wakanda, e é muito gostoso poder ver esses popozinhos colonizadores sendo chutados pelo Pantera Negra. Então a sua cabeça vai explodindo várias vezes de maravilhosidade e satisfação ao ver a superioridade dos wakandanos. E vamos ao risco final, risco pombo correio, o risco de você sair indicando essa HQ para todo mundo ler, e vai uma nota 9 de 10. Essa HQ é uma ótima introdução ao personagem e ao contexto no qual ele está inserido, e é ideal para todos que têm curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o Pantera Negra e ver um pouco da origem dele nos quadrinhos mesmo. Então, se você se interessa por esse personagem, por todo esse contexto no qual ele está inserido, leia Quem é o Pantera Negra, porque é uma experiência muito legal, vale muito a pena e abre caminho para que muita coisa ainda venha. Quer ficar mais próximo da gente aqui do canal? Ter acesso a conteúdos exclusivos e poder colaborar com a gente? Aqui na Maré Geek a gente tem um compromisso muito grande com contar histórias. A nossa missão é trazer um pouquinho mais de representatividade para o mundo nerd e assim desconstruir uma série de conceitos que estão tão enraizados dentro dessa comunidade. Nos Aventureiros a gente consegue colocar isso mais em prática, né? Criando histórias dentro desse universo fantástico baseado em RPG com personagens mais plurais. Mas é claro que isso não é fácil e nem um pouco barato. Por isso a gente está lançando essa oportunidade de vocês contribuírem com a gente e garantirem que a gente continue com o canal e continue trazendo novas temporadas de Desaventureiros. A segunda temporada foi inteira gravada já e vai ser lançada nas próximas semanas, e a gente já tem uma terceira temporada confirmada. As recompensas estão muito legais e diversas, então mesmo que você possa contribuir com pouco, você já vai ter acesso à nossa comunidade, por exemplo, onde rolam diversas discussões com toda a equipe e integrantes de todos os nossos programas. E não se esqueçam que amanhã sai um episódio novinho de Desaventureiros. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e escreve aqui nos comentários HQs que gostariam de ver por aqui, personagens ou assuntos que gostariam que fossem abordados aqui no programa. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.